pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria falar um pouco sobre o que é um pleno, o que é um sênior e o que é um desenvolvedor júnior. Eu sei que esse é um assunto que dá bastante confusão e eu pessoalmente também já tive muita confusão. Então eu queria compartilhar aqui um pouco dos meus 2 centavos sobre tudo que eu aprendi, né, sobre esse assunto nesses anos trabalhando. Então, pra começar, né, uma coisa que eu acho diferente é que aqui na programação eu não acho que funciona muito bem os anos de trabalho. Então, por exemplo, eu não acho que se você trabalhou 10 anos, necessariamente tu precisa ser um sênior. Ou eu não acho que se tu trabalha por 3 anos, você não pode ser um sênior. Porque tudo depende muito da sua experiência. Porque, por exemplo, se tu passar 10 anos trabalhando numa única empresa, trabalhando num site pequeno, tu nunca vai pegar uma experiência de desenvolver coisas maiores. Então, talvez as outras empresas não te considerem um sênior. Porque tu nunca teve experiência de mexer, talvez, com AWS, ou com microserviços, ou com coisas mais complexas. Mesmo tu tendo 10 anos de experiência. Então, depende muito do meio que tu tá, e as experiências que tu tá tendo, e as coisas que tu tá estudando por fora. Da mesma forma, tu pode ter 3, 4 anos de experiência e já ter mexido com várias coisas e sempre super maduro e as empresas te considerarem uma pessoa sênior, ou até menos que isso. Isso ajuda, né, na confusão de como que a gente define o que é um júnior, um pleno, um sênior, né? Começando aqui um pouco do que eu considero uma pessoa júnior, lembrando que tudo que eu vou falar aqui, ele é basicamente da minha cabeça, da minha experiência. A gente não tem uma régua pra nivelar as pessoas como desenvolvedor, né? A gente não tem, um júnior precisa saber tal coisa, X, Y, Z, um pleno já precisa saber tal coisa, um sênior tal outra coisa. A gente não existe isso. Então, vou falar um pouco aqui da minha experiência, do que eu considero e do que eu vi acontecendo, né? Então, basicamente, júnior, né, é uma pessoa que tá começando. Ele tem pouca experiência ou nenhuma experiência, tá aprendendo uma linguagem de programação, pode já ter feito faculdade, ou pode não ter feito. Da mesma forma, vai ser uma pessoa sem experiência do mercado. Então vai ser provavelmente contratado como júnior. E o papel dela é aprender, basicamente. As empresas, no geral, não esperam que um júnior saiba de muita coisa. Apesar de ter aquelas vagas bizarras, né, que pede um júnior de 10 anos de experiência, 25 anos de experiência em React, saber Docker, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud, crochê, tricô, como dirigir, drift, corrida, enfim, isso é irreal. A ideia do júnior é estar lá para aprender, é estar lá para ter a primeira experiência, né, e as empresas no geral esperam realmente isso do júnior, né? Tu vai lá, vai fazer algumas perguntas, vai precisar de alguém pra te pegar na mão e pra te guiar no começo. Eventualmente tu vai começar a pegar o jeito e vai fazer as coisas mais aptas, mas tu vai começar fazendo tarefas mais simples, né, e sem muitas responsabilidades, de definir uma arquitetura, de definir como vai ser uma solução, definir o payload de uma API. Você vai ser mais mandado fazer as coisas e vai aprendendo no processo. O pleno já seria uma pessoa mais experiente, né, já seria uma pessoa que consegue fazer as coisas sem precisar ficar dependendo de outros, sem precisar ficar apoiado em outros desenvolvedores. E com isso ele consegue fazer o trabalho de forma mais independente, né? Ele vai pegar coisas mais difíceis como uma pessoa júnior, vai pegar coisas, tarefas que dependem um pouco mais, são um pouco mais importantes e tudo mais, que tem um prazo talvez mais apertado, porque a empresa já sabe que ele vai conseguir entregar, ou que ele vai se dar melhor, né, nesse tipo de tarefa. Em geral, como eu falei, né, não tem muito nível de anos, mas acho que uma média interessante para programação é um júnior normalmente até uns 2 anos. E acima disso, talvez seja um pleno, né, de 3 a 4, 3 a 5 anos, talvez seja um pleno. De novo, não é uma regra, não dá pra levar isso a ferro. Eu tenho 5 anos de experiência e eu sou pleno ainda, então eu já deveria ser sênior. Talvez não, talvez sim. Mas é só uma média que eu vi acontecendo e eu acho que replica bem. Interessante, eu tava vendo aqui antes de começar a gravar um artigo da Geek Hunter, né, que é um site de várias e tudo mais, e eles falam essa métrica, né, de júnior até 2 anos, 0 a 2 anos de experiência na média, com alguns outliers, né, pra cima e tudo mais, e pleno seria entre 3 a 5 anos, óbvio, poderia pessoas se viram pleno com menos tempo e ficam plenos por mais tempo, enfim. E acima disso, sênior, né? E falando de sênior, né? O sênior já seria uma pessoa que consegue desenvolver. Eu acho que na tese de desenvolvimento é bem perto do pleno. Só que na questão do sênior, ele já tem mais conhecimento para poder argumentar as coisas que ele tá fazendo, né? Então, se a gente tá decidindo uma arquitetura, eu acredito que o sênior já seja pessoa que tem mais facilidade de poder defender se a arquitetura tá certa, se a arquitetura vai resolver o problema, ou se não tá certo, e se ele falar que não tá certo, ele poder justificar, né? Não vai dar certo por causa de X, Y, Z. Então, eu acho que essa é a diferença, né? O sênior já consegue, entre mil aspas, né, liderar um projeto. E quando eu falo liderar, eu não tô falando de gestão de pessoas, necessariamente, né? Eu tô falando de poder ver se uma decisão tá sendo tomada, se é uma decisão boa ou ruim, se essa decisão vai ajudar ou vai atrapalhar, e defender, né? E argumentar
pontos favoráveis ou desfavoráveis para cada decisão. Decisão falando aqui especificamente do quesito tecnológico, né? Então eu acho normal e produtivo e saudável, né, ter pessoas que têm um conhecimento alto discutindo uma decisão, né? E essas discussões às vezes ficam até bem calorosas, né? A gente fica bem levado, mas é tudo bem profissional, né? Tudo no sentido de, tipo, eu acho que isso não vai funcionar para X, Y, Z, não, mas eu acho que vai funcionar e vai ser mais fácil e pesando o que vai fazer mais sentido pro projeto. Isso é bem legal e eu acho isso uma característica bacana de seniors, né? Isso quer dizer que se eu for júnior e eu começar a discutir desde o começo eu vou ser sênior? Não, é aí que tá, aí que entra a parte difícil, né? Porque então você tá me falando de você aprender a arquitetura e discutir, você vira sênior. Não, porque ainda você não vai ter talvez experiência prática disso. É muito complexo isso, porque não dá pra falar, um sênior sabe fazer tal coisa. Beleza, então eu sou júnior, vou aprender especificamente isso e vou virar sênior em 6 meses. Não dá. Por isso que não tem uma regra, né? No fim do dia, basicamente, júnior, pleno e sênior é o que uma empresa tá disposta a te pagar, como ela te considera. Isso normalmente vai ser comparado com as outras pessoas que estão lá dentro. Então, se tu for uma pessoa na média das pessoas que estão lá dentro, provavelmente vai ser um pleno. Se for uma pessoa perto das melhores pessoas, tu vai ser um sênior. E essa régua, né, vai mudar de empresa para empresa. Então, talvez numa empresa tu seja júnior e tenha 1 ano de experiência, mas vai ter uma régua muito alta. Quando você sair para essa empresa, quando você sair dessa empresa e ir para outra, talvez você possa ser contratado como pleno ou até sênior. Enfim, deu para entender? Não tem um consenso global, né? O sênior precisa saber X, Y, Z, o pleno precisa saber X, Y, Z2, o júnior tal coisa. Não dá pra saber disso, porque senão eu focaria só nisso. E muda de cada empresa, né? Talvez uma empresa considere um sênior não seja a mesma coisa que outra empresa considere um sênior. Bom, então é isso, né? Eu espero que tenha ajudado quem tem essa dúvida. Eu já tive bastante no sentido de, tipo, eu tô indo pra outra empresa, ela quer me contratar como sênior, mas aqui nessa eu era pleno, certo? Eu já posso ir pra sênior lá. E no fim do dia, nessa empresa quer te contratar como sênior, parabéns, você é sênior. Se ela quer te contratar como pleno, parabéns, nessa empresa tu vai ser pleno, ou nessa empresa tu vai ser júnior, se ela for te contratar como júnior. Então, basicamente isso, né? Cada empresa vai ter uma régua diferente, então é muito difícil de vir aqui e falar especificamente o que tu precisa ser. O importante é tu saber o processo básico, né? O sênior necessariamente vai saber se virar sozinho e ele vai começar a argumentar, ele vai começar a tomar decisões de arquitetura, tomar decisões de código, tomar decisões do que é melhor fazer, do que é pior fazer, e normalmente isso vai ser valorizado pela empresa. Então, às vezes, tu é um pleno que faz esse tipo de coisa, a empresa talvez te valorize, mude para sênior, ou se for para outra empresa, talvez ela já veja isso, já te veja como sênior. Então, depende muito de cada caso e é muito complexo realmente. Bom, é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários o que tu acha que é um júnior, o que tu acha que é um pleno, o que tu acha que é um sênior. Eu acho esse assunto muito interessante, cada pessoa tem meio que uma resposta diferente. Essa daqui foi a minha opinião e vivência, né, do que eu vi acontecendo e basicamente do que aconteceu comigo. Mas eu quero saber a de vocês também, né, então, por favor, deixa aqui nos comentários. Também não se esqueça de deixar um joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos, né, de quem ainda tem essa dúvida. Acho que vai ser bem bacana, a gente vai ter uma discussão bem produtiva. E é isso, até a próxima.